Boa noite, estamos aqui na Eco TV Ilhados, uma chuva que assim tá acabando com o ABC hoje, mas a gente não desiste, a gente está aqui com mais um ABC Pod. Hoje eu trago ela, eu até fiz uma fichinha que era para falar, porque assim, ela sonha com ar-condicionado próprio. Ela é uma marqueteira e ex-chefe de cozinha, segundo ela, por acidente. Já morou fora, tem mais livros do que amigos. Ela já foi Flávia, Fabiana, Fusca, Fubanga, Fubá, Filomena ou qualquer outra coisa que comece com F que eu consiga me lembrar. Fabiana Postas Leitão, seja muito bem-vinda no ABC Pod. Obrigada pelo convite, gente. Tudo bom? E aí, eu sempre pergunto a mesma coisa quando começa. Nervosa? É sempre, né? Mas assim, a gente estava conversando aqui, que parecia que a gente estava lá na sua casa, Você sabe tomando um drink e se divertindo. a ideia do podcast era essa. Trazer pessoas normais que ficam nervosas quando vão aparecer na frente das câmeras, que não estão acostumadas com flash, pra gente sentar e bater um papo. Nem Então, tão normais assim. Essa parte, eu acho que também já perceberam isso, porque a maioria dos convidados que vieram aqui na apresentação já falava, ai, completamente louca. E isso já era, até tirei do seu, porque senão ia ficar clichê. Essa daí eu vi. Martina, tudo bom? Vamos começar com uma coisa. Eu tenho aqui toda uma cronologia, você sabe, eu já anotei um monte de coisa, mas eu vou furar até o script para falar o seguinte. Nós somos uma experiência de uma rede social, um encontro online bem sucedido. Nós somos um relacionamento de amizade de sucesso aqui. Que começou com a DJ Flavinha. Começou com a DJ Flavinha e com o Tilui no Twitter e depois No Blip? No Blip. Não começou no Blip? Ainda existe Blip. Mas não começou no Blip? Eu acho que começou no Blip e depois foi pro Twitter, hein? Pode ser. Eu acho Ele que a é gente conheceu... ela é uma gêmea musical. É, por isso que a gente se Sempre deu... foi. Fit Paudos que eu diga. Ainda existe Blip.fm, por sinal, sim, podiam voltar pra sempre. Maravilhoso. Você sabe que esses dias eu até fui olhar pra ver se ainda tava lá. Existe, mas... O meu perfil tá lá, com a foto de 1970. O meu também. Só que não é a mesma coisa, né? Não tem, ninguém mais participa. Até porque agora tem Spotify, você tem muito mais acesso. Antes ali era o jeito que a gente ouvia música. E descobria a música, né? E na Leste FM também a gente descobria música. Hoje em dia, Leste Bons FM tempos. ninguém nem usa quase mais também. Bons tempos de Blogspot, de... Como é que era? Fotolog. De Fotolog. Qual que era aquele outro? É pra revelar a idade. Não, melhor deixar quieto. A gente tem muita coisa em comum, sempre tivemos, e eu acho que isso é uma coisa muito bacana a nosso respeito. E eu sei de uma com relação a eventos chatos durante a infância. Como é que foi isso daí na infância? Porque você cresceu com... Seus pais eram pessoas que gostavam de eventos e estavam sempre em eventos. Exato. A profissão do meu pai acabava fazendo com que ele tivesse que ir com a minha mãe a eventos de... que seja casamento, que seja festa de final de ano, eventos que normalmente as crianças falam, não, eu não vou querer ir, imagina. Sim. Não eu queria ir. Por quê? Por causa da comida. Porque eu ia poder provar coisas que, tipo, fundo de alcachofra, caviar. Mas você sempre teve essa relação com a comida? Sempre. De gostar, de provar, de... Enfim. Na verdade, a decisão quando eu falei, eu acho que eu queria trabalhar mais com comida, foi pensando exatamente nessas festas e nesses eventos que eu gostava tanto e que eu queria experimentar tudo e que eu queria aprender os talheres e como que eu me comportava nessas situações. Mas você tem, acho que é sua avó, não é? Que era Isso. professora de etiqueta. Minha avó veio da minha bisavó, depois passou para minha avó, que era Madame Postas Leitão, que era professora de dança e boas maneiras. Mas era assim... De boas maneiras. Pois é. Então, assim, pedir licença quando você levanta da mesa e a questão dos talheres, isso era algo que sempre foi muito forte dentro de casa. Como algo comum, não algo para ser cheio de frufru. Não, em casa também. Meu pai sempre falava que era sempre, às vezes,
Nunca. Exato. Aí hoje em dia você vai olhar, eu tô no restaurante assim, Tô jogado em cima da mesa, eu não tô nem aí. Inclusive, vocês sabem que aqui, eu tenho que tomar cuidado, que minha mãe briga e fala que eu só falo do Jonathan. Inclusive aqui o Jonathan ele sempre briga comigo, porque às vezes eu tô ouvindo o entrevistado, e aí quando você vai olhar eu tô assim, super entretido com a conversa, não tô nem lembrando que sou eu que apresento, que tá ao vivo na TV, eu tô Mas a ideia é ser todo como se mundo estivesse no sofá, batendo uma papo. todo mundo ficar à vontade mesmo. Então, mas às vezes eu faço isso no restaurante e você sabe. Mano, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de uma que é sensacional. Também lembrei de uma, vamos ver. Estamos jantando aí, Fabiana, no Carlota. No Carlota. Aí a Nossa, é Fabiana, verdade. Fabiana estava de costas pra janela e eu de frente. Aí, de repente, a Fabiana falando, e você sabe quando a pessoa, tipo, em vez dela olhar pra você, ela tá assim? Tô eu assim. Cara, passou uma galera correndo na rua, gente jogando coisa, que não sei o quê. Foi um fuzuê. Aí depois, quando a gente foi sair, que descobriu que tinham assaltado, umas meninas estavam assaltando. Mas meninas estavam bolsas assaltando. Voaram. No meio de uma ruazinha minúscula ali de Genópolis, onde fica o Carlota. Sem saída, né? Que tava em obra ainda. E a gente não se via fazia tempo, a gente não saía para jantar fazia tempo, de repente você tá no Carlota, lá conversando, dando risada, e começa um fuzuê, uma loucura. É isso, ele foi me escoltando de volta para casa para garantir que eu tava viva, Porque, né? gente, foi uma doideira. É umas coisas que acontecem com a gente que eu acho que, assim, não tem por onde, né? Que eu achei que você ia contar todas as vezes em que a gente levou você em restaurante no dia do seu aniversário e fez você passar vergonha. Eu achava que era isso que ele ia contar. Não, se você quiser falar sobre Porque isso. todas as vezes. Ele nunca nunca quero comemorar meu aniversário, nunca quero comemorar meu aniversário. Quando eu voltei de viagem, depois a gente vai falar da viagem. Quando eu voltei de viagem, ele estava fazendo 30 anos. Nossa, fazendo 30 anos. Fala a idade mesmo. A gente não precisa falar quantos anos foi isso, tá? Não precisa. Eu resolvi comprar um brochezinho humilde, simples, tá? Que ele era desse tamanho, assim. Um broche humilde. Mano, o negócio parecia um outdoor que ficava grudado aqui em mim e eu tentava enfiar ele embaixo pra ninguém ver. Só que você sabe o que eles fizeram comigo? Cada vez que eu tentava virar, eles cantavam parabéns. É. Tava escrito Birthday Boy. E da outra vez... It's my 30th birthday. E daí da outra vez também a gente amarrou as bexigas no seu pulso. Então assim, não é uma pessoa que vocês não fizeram isso em qualquer lugar. Vocês fizeram isso no Figueira Rubaiá, que era um restaurante, tipo assim, chiquérrimo. E eles me amarraram 2 bexigas de hélio nos pulsos. E aí, assim, se eu encostasse na bexiga, eles cantavam parabéns. É sempre cantavam assim, os parabéns, assim, um vinham os garçons, batiam bandeja, eram o Deus nos acuda. Quando eles viram que, assim, não tinha mais o que fazer, eles amarraram uma na minha correntinha e eu fiquei parecendo um boneco do The Sims, com a bexiga, assim, em cima, acho que era verde ainda, igual do The Sims. Por sinal, teu aniversário não tá perto, tá próximo. Eu não faço mais aniversário. Faz aniversário sim, tá? Eu espero que a gente tenha um episódio do podcast de aniversário, eu espero que tenha de parabéns. Se não tiver, Pelo amor de Deus, fala que meu aniversário não cai numa quarta, que senão você é obrigado a cancelar por, sei lá, qualquer motivo. Não cai na quarta? Não? Ai, graças a Deus. Ai, não, pelo amor de Deus. A gente vem pra fazer. Não, a gente grava um dia antes. Desculpa. A gente vem pro backstage, tá ótimo. Mas me fala uma coisa. Por que você... Vamos agora construir, que eu acho legal, a gente quando pega, assim, um entrevistado e começa a construir o personagem. Tipo, quem é você pra quem tá assistindo? Porque eu, pelo amor de Deus, eu já conheço você, enfim. Por que você decidiu fazer publicidade? Que foi a sua primeira etapa, eu acredito que de profissão no sentido de estudo. Sim. Né? Você já trabalhava no terceiro setor quando você entrou em publicidade ou não? Não. Eu resolvi fazer publicidade porque eu era uma lontrinha lá de 18 anos que não sabia. Obrigada. Uma lontrinha de 18 anos que não sabia, eu não sabia o que eu queria fazer. Então, aí vai parar em PP. Eu pensei, eu vou fazer uma coisa mais geral. Faz, administração publicidade. É isso. Mulher psicologia. É isso. Mas acontece muito. E daí eu falei, vou fazer alguma coisa que seja mais geral, que seja mais generalizada e tal. Eu falei, bom, vou fazer publicidade. Daí, quando eu entrei em publicidade, eu consegui meu primeiro estágio, que foi no terceiro setor. Na Liga das Senhoras Católicas, que hoje é a Liga Solidária. E depois tem a história do porquê que o seu nick na Blip FM era DJ Flavinha. Tem, e daí tem a ver com o meu primeiro trabalho também. Na verdade, tem a ver só com o meu primeiro trabalho, porque nesse meu primeiro trabalho, nesse estágio, a presidente da empresa, espero que não tenha acesso
a esse conteúdo. Espero que ela não tenha internet. Mas, bom, tá escrito Fabiana, ela não vai saber que sou eu. Porque ela me chamou de Flávia por 4 anos. Quando eu fui embora, ela falou assim, ai, Flavinha, querida, adorei ter você aqui. Eu falei, poxa, que bacana, né? Enfim, meu nome não é Flávia, mas tudo bem. Eu lembro que você falou pra ela, que você virou pra ela e falou assim, então, mas o meu nome é Fabiana. Ela, então, Flávia. É tipo o Diabo Veste ignorou, Prada. assim, Sandy, sim. É a Andrea e a Emily. É tipo isso, ela era exatamente isso. Parecia que eu tava num filme. E daí, Com as roupas ou não? Infelizmente não. Podia, né? Podia, seria bom. Era Naquela época eu usava papete, sandalinha de Jesus. É. Eu não era um ícone fashion. Não que eu seja hoje, mas assim, foram tempos difíceis para as patricinhas. E daí ela me chamava de Flávia e foi por isso. Ficou Flávia. Eu achava, quando eu abri a Blip, eu achava que todo mundo que tinha Blip tinha que ser DJ. DJ alguma coisa. E daí a minha amiga era DJ Ana e eu falei, eu vou ser DJ Flavinha, então, porque, enfim, ninguém me chama pelo meu nome. Nem você me chama pelo meu nome. Não, é qualquer Não sei coisa nem porque o meu nome tava... Quase que meu nome foi errado, por sinal. Acho que é um sinal. Tava Fabiana... Caldas. Poças Caldas. Poças Caldas. Olha lá, ninguém acerta meu Eu nome. acho que é um sinal de Deus. Por isso que eu acho que... É que você combina com, tipo, Fusca, Falcatrua... Fada, Falta. Flora, Fauna, Flor Bela. Eu lembro dessa. Flor Bela, porque é minha poetisa predileta. Flor Bela espanca. Não sei se vocês conhecem. Se vocês conhecem, procuram uma poesia dela que chama Amar. Belíssimo. Eu amo. Pesquisem. Tá, e de publicidade para chefe de cozinha. Eu lembro mais ou menos... Eu lembro de tudo. Mas como é que foi isso pra você, assim? Eu tava trabalhando no terceiro setor e eu não tava me encontrando, né? Como acho que muita gente não se encontra. Na verdade, acho que até agora talvez não tenha me encontrado. A gente sempre quer fazer alguma coisa diferente, às vezes a gente fica meio, não estou muito contente com o que eu estou entregando, com o que eu estou fazendo, com o que eu estou realizando. Eu falei, e se eu pensasse em fazer alguma outra coisa, se eu pensasse em fazer um outro curso, uma outra faculdade, procurar alguma coisa diferente. E eu falei, gastronomia, era algo que não estava em alta, imagina, não era gourmetizado e romantizado como é hoje em dia. Que foi? Posso só fazer um adendo? Por favor. Foi na época que a gente tava indo naquele bistrô em Perdizes, não foi? Bistrô em Perdizes. O menino tem a memória de elefante. Eu tive Covid, minha memória é um pudim. Era alguma coisa assim. Quê? Eram 2 letras. Gente, você trabalhou lá, Fabiana. Quando você não vai lembrar do lugar? Eu não trabalhei lá. Trabalhou, você foi Garmanger lá. Blue. Blue, Sim. Você vai falar que você não trabalhou no Blue? Não, eu trabalhei Então, lá, mas... Foi nessa época. Ó, gente, aqui é a vida real. A treta Por isso que eu gosto. A BC pode é gente como a gente, então é isso. A minha memória é um pudim, então assim, eu acredito... Sim, eu trabalhei lá, fui estagiária. Isso, e foi crescendo. E depois eu fui Garmanger, e daí eu fui demitida. Essa parte eu não lembrava. Tadinha, eu era ruim, assim. Foi bem no comecinho, foi meu primeiro trabalho na área. Foi nessa época, pouco antes disso. Mas eu saí do Blue e fui pro Dom. Olha lá. Quer dizer, foi um belo upgrade de carreira. Pra quem não sabe, Dom é um dos melhores restaurantes do mundo. Aqui em São Paulo, do chefe Alex Atala. Isso mesmo. Não que ela tenha ido lá pra substituir o Alex Atala. Não, eu era estagiária. Do Dom e do Davidito. E daí meio que foi por isso, assim, eu pensei nessa questão que eu gostava muito de gastronomia, era algo que estava ainda crescendo. Eu pensei que eu poderia ter uma chance aí de surfar na onda enquanto ela ainda estava rolando. E está rolando até hoje, né? Tá rolando. Muito mais. E eu tive participação nisso. Teve. Eu sei. Não que eu queira me gabar aqui no programa. Mas... Assim, não sei se vai, né? Ajudei a definir um pouco os rumos da vida de Fabiana Poças Caldas. Deixa eu acreditar. Nessa coisa de chefe de cozinha, você já teve muitas experiências. Inclusive, você foi fazer um jantar uma vez para uma família. Fui obrigada. Como é que foi essa história do jantar? Beijo, mãe. Obrigada, Leda. Torpeiro. Foi decidido que eu ia fazer um jantar. Só que assim, de novo... Tinha acabado de entrar na faculdade, Tinha acabado de entrar na faculdade, eu não tinha nem estágio ainda, eu não sabia o que estava acontecendo com minha vida. E de repente, vamos fazer casquinha de siri e costela de tambaqui. Eu falei, o que é tambaqui? Não sabia nada, não sabia nem a diferença de salsinha e coentro. A Gabi, minha amiga, vai
vai saber dessa? Eu não sabia de nada. Então, assim, quando eu fui fazer meu jantar para sua família. Pra quem não sabe, não é a família, 4 pessoas. A família de, 27 pessoas. E a família de 27 pessoas, estava todo mundo esperando que a comida chegasse quente, que as coisas... Não que as coisas estivessem ruins, entendeu? Mas chegou tudo frio, tudo tosca. E olha que eu tinha várias pessoas me ajudando. Mas assim, todo mundo começa de algum lugar, né? Pois então, comecei aí. Foi meu primeiro jantar ever. E depois, daí pra frente, foi Daí só pra frente mesmo. Foi pra frente mesmo. Eu acho que é legal, assim, a gente dar risada. Fui demitida. Foi um fracasso o jantar. Mas Não, mas todo foram mundo experiências. É. todo mundo começa de algum lugar. E se você começa... Você não vai começar 100% nunca. Então, você vai começando e vai melhorando. Enfim, e foi acontecendo de E eu... você sabe uma coisa que eu acho muito legal? Também, nisso tudo, como você conseguiu... E aí, vai pro próximo tópico, que é San Diego. Mas assim, como você conseguiu a publicidade e depois a gastronomia, mas você não manteve as coisas totalmente separadas, você conseguiu juntar isso. Uhum. Que aí é quando você decide, inclusive, ir para San Diego para Uhum. estudar. Como que foi a decisão de ir? Por que que você quis ir? E como que foi estar lá, enfim? Eu não queria desperdiçar a faculdade que eu tinha feito 4 anos de publicidade, enfim. Eu queria fazer valer isso. Então, eu estava trabalhando num site, Instinto Gastronomia e Negócios, que era um site de gastronomia e negócios. Então, eu fazia parte da redação, a gente tinha um time super Você bacana. sempre foi muito boa, inclusive, em escrever, né? Nós, É, não, sim. entendeu? Quase Inclusive, quase meu um livro autor, tá chegando. quase um autor publicado. É, Tá ali, ó. eu já sou um autor Assim, já a gente... assinado com a editora. Ele sempre foi quem ele sempre me mandou as coisinhas que ele escrevia, eu sempre mandei as coisas que eu escrevia para ele, sempre gostei. Então eu falei, eu acho que esse trabalho pode ser bacana. Mas o site acabou, não estava indo, estava muito bem das pernas na época. E também eu tive a oportunidade de ir estudar em San Diego. Então eu meio que juntei tudo e fui comecei fazendo inglês, falei, vou ficar 6 meses. Fiz inglês, fiquei 4 anos, fiz inglês, fiz mestrado, fiz... Que enfim, foi em hospitalidade. isso, em gestão de hospitalidade, Que junta juntava as tudo. duas coisas, que é o legal. Exato, que é o ato de você ser hospitaleiro, que não significa hospitalidade que é hospital ou que é hotel, né? É restaurante, é supermercado, é qualquer coisa que você lide com o público, você está sendo hospitaleiro, como todo mundo que me recebeu aqui foi muito hospitaleiro, é basicamente isso. Então foi super legal, foi uma experiência que, assim, todo mundo que Como que tem... foi morar lá 4 anos? Um caos, né? Cheguei achando que falava inglês, primeira festinha, falei, o que eles estão falando? Não entendia nada, não entendia gíria, não, tava super perdida, mas eu... Lembrando que você é uma pessoa que você sabe falas de filme, inclusive com sotaque grego. Sei, a gente não vai fazer isso aqui. Olha o medo de passar vergonha, tá? Eu já não, tô não, passando, a gente não precisa. não tem essa necessidade Mas você, de me quer humilhar. dizer, você manjava, vai, de Eu inglês. manjava de inglês, fiz muitos anos de cultura inglesa, mas é muito diferente quando você está aqui e de repente você está lá e você está tendo que se comunicar nessa língua totalmente, numa cultura totalmente diferente da tua, com gírias e pessoas falando em sotaques diferentes. Então, assim, eu fiquei meio perdida no começo, mas eu tive a sorte de conhecer muitas pessoas que acreditavam nessa troca de experiências e nessa troca de cultura que foi muito bacana, pessoas do mundo todo, não só americanos. E acabou sendo uma experiência incrível, mas assim, passei muito perrengue. Eu trabalhava num café, vou contar uma história aqui. Eu trabalhava num café e eu errei o pedido de um senhor. Ele chegou e pediu uma coisa, eu entreguei outra porque eu não entendi o que ele falou, enfim, vida que segue. Ele me xingou tanto. Mentira! Eu fiquei mal, assim, escorreu uma lágrima, assim. Essa quase não é emotiva? Pois é, escorreu uma lágrima, nem sou pisciana. E fiquei mal. Eu falei, poxa, não é possível. Tipo, eu achava que eu sabia falar inglês. Mas, de novo, é o que a gente estava falando. Tudo quando você começa a fazer, você não vai ser... Você tá sujeito a erros. Você não vai ser o melhor naquilo quando você começa a fazer. Mas Você tá sujeito a erros e você tem que também ter essa noção de que, ninguém é um super-homem. Você não nasceu com esse dom. Exato. Mas foi maravilhoso. Eu acho que também foi um momento que eu me aproximei muito de muitos amigos, inclusive você. Parece que a gente conversava mais até quando eu estava lá do que a gente consegue se ver estando aqui, por conta da correria, enfim.
Isso gente é sempre- uma bronquinha. Tá? É, porque a gente sempre tem uma desculpa, né? Pra você. Mas você não que quer uma vir morar em tem- Santo André? A gente tá falando isso aí. Ó, não Por favor, precisa vem. falar isso pra todo mundo. Eu tô tentando trazer ela aqui pra BC, porque você sabe, né? Quero dos amigos próximos. Eu sou daqueles que teriam uma casa gigante, colocaria todos os meus amigos pra morar dentro. É isso. E trancaria o portão. Teve uma época que ele falava, eu queria tanto te guardar dentro de uma caixinha e só abrir pra te alimentar de vez em quando e deixar você ali quietinha pra sempre. Quase fiz isso. Olha Tinha só. um cantinho. Uma pessoa um pouco, né? Gente, eu sou taurino, amável, eu amável, sou ciumento amável. e talvez levemente Ninguém- obsessivo, não. Ninguém precisa, Possessivo. ninguém precisa chamar a polícia. Tudo bem. Tudo bem, eu Fabiana, sobrevivo. se você estiver pedindo socorro, pisque 3 vezes. Não, então tá seguro. Bom, voltou de San Diego e aí você voltou dentro da gastronomia ainda, Uhum. né? Hospitalidade e tal. Eu E aí, voltei. de repente, de novo, você falou, chega. Ah, cansei. Eu não falei chega, né? O mundo falou chega, porque teve a pandemia em que estava todo mundo totalmente surtado, tomando 3 garrafas de vinho no happy hour online, em que a gente estava assim, todo mundo meio desesperado, acho que todo mundo passou perrengue na pandemia, com certeza, e a área da gastronomia foi uma área que sofreu muito, e eu trabalhava com consultoria na época, e eu falei, bom, eu acho que eu não tenho... Eu tentei esperar melhorar, mas estava demorando muito, eu falei, bom, eu acho que eu vou ter que fazer aqui uma mudança, e eu acabei trocando de área totalmente. Totalmente, Eu né? trabalhava com consultoria e gestão de projetos. E eu fui trabalhar com gestão de projetos na área da tecnologia, tipo, Que você não sabia. nada. Tá. Nada. Tanto que assim, quando eu consegui esse trabalho, eu nem sabia, quando eu consegui a entrevista, gente, meus amigos, meus colegas de trabalho, todo mundo sabe dessa história, ainda bem, né? Porque senão eu estaria aqui Senão, me você humilhando. já ia. Quando eu consegui, eu falei, meu, o que essas pessoas querem comigo, né? Assim, na área da tecnologia, totalmente diferente do que eu já fiz. Mas eu acabei conseguindo, falei, pô, muito legal e tal. A entrevista foi legal, pelo menos? Ou foi aquelas entrevistas que você. Não, foi uma entrevista muito legal. Eu tive que fazer uma prova super difícil, uma entrevista super legal. E daí eu consegui a oportunidade. E daí, primeira reunião. Me mandaram um link, me mandaram um link, eu recebi um link, entrei na reunião. Ninguém tinha câmera aberta, eu via só aquelas coisinhas do Meet que tem F, Sim, C, só com A, a só isso, letrinha. era só isso que eu via. E as pessoas fazendo uma reunião, falando palavras totalmente que eu não sabia o que era, assim, hoje meu cliente é a Coca-Cola, e começaram a falar de Coca, a máquina da Coca, e eu falando, máquina da Coca, máquina de refrigerante, tipo daquelas... E eu imaginava, visualizar a máquina... Não, gente, é a máquina virtual, não é a máquina, é a linguagem que se usa Nossa dentro do trabalho. senhora, quando você falou máquina, eu também pensei numa Quando máquina eles- de latinha. Então, Aquela que você mundo- coloca o dinheiro e sai todo mundo dando refrigerante. risada, e assim, e eu não, e ainda você trabalhar no online, né? Porque ainda era numa época em que ninguém estava indo no presencial, ainda não tinha. É, porque você entrou no meio da pandemia nessa. Exato, não é, já estava, a pandemia já fazia Sim. um tempinho, mas assim, foi meio que isso. Então, no meu primeiro dia depois dessa reunião, eu não tinha acesso a e-mail, eu não tinha acesso a Slack. Eu sentei na frente do computador e falei, como que eu trabalho? E deu um pânico, assim, na hora? Deu um pânico. Dá um pânico porque você fala, poxa, você está entrando num cargo de liderança em que você é esperado que você saiba responder perguntas, que sabe. naquele momento eu tinha mais pergunta do que resposta, né? Então isso faz 3 anos, Mas você saiu super bem, porque você tá lá até hoje. tô lá até Quer hoje. dizer- Eu acho que é uma lição mais para mim, a gente é todo mundo sempre muito Perfeccionista. perfeccionista, síndrome do impostor. Eu ia falar isso, você não teve síndrome do impostor? Deve ter tido no Com começo, certeza, né? esse negócio todo. Então é uma lição pra gente de falar, poxa, acho que a gente Pega consegue. leve. A gente consegue fazer o que a gente quiser, né? Pega leve. Pega leve, eu acho que a gente às vezes tem que pegar leve com nós mesmos. A gente se cobra uma perfeição e às vezes coisas que são irreais. Não existe. Em vez de se dar o direito de errar, De perguntar. de perguntar, de não saber ter 100% dúvida, de de falar, tudo. olha, não sei, sabe? Me ajuda. Não sei a resposta. Uhum. Eu fiz um texto sobre isso que fala exatamente que hoje na internet, com essa era de redes sociais, é ok você não ter opinião sobre tudo. Você tem esse direito de não ter opinião sobre algum assunto. Você tem o direito de alguém chegar pra você e falar, olha, o que você acha sobre tal coisa? E você falar, desculpa, eu não sei nada disso, não posso opinar, não posso dar palpite. Não sei, mas se você quiser conversar, eu vou procurar saber, vou procurar entender. A gente se pode quiser ter me uma conversa. contar, enfim, sei lá. Mas não adianta ficar pedindo minha opinião, porque as pessoas exigem um posicionamento, às vezes,
das pessoas nas redes sociais que você não pode dar. Fala, não sei, Ah, não mas o que tenho. que você acha? Gente, não sei. Eu não sei. E tá tudo bem não saber, não ter uma opinião. Eu não vou opinar aleatoriamente, indo com a opinião dos outros, pelo que eu tô vendo, em vez de a gente entender o assunto e falar, não, essa é a minha opinião Mas você sincera. concorda que hoje em dia as pessoas falam muito como se fossem experts nas redes sociais de assuntos que elas não fazem nem ideia? Todo mundo é expert em tudo, né? Então, e não ficam, não. Eu acho isso, Por isso que eu escrevi. Tá ok você não ter opinião sobre alguma coisa simplesmente porque você não conhece alguma coisa. Com certeza. Se todo mundo fosse expert em tudo, Na verdade, isso te faz ser até mais interessante. Porque você tá abrindo ali uma porta para aquelas pessoas que estão conversando com você, te trazerem alguma coisa nova. E vice-versa. tem essa petulância, essa arrogância de, às vezes também quem acha que sabe tudo e não se abre para aprender coisas que acha que sabe e no fim sabe até errado. Nossa, que madura essa conversa, né? Foi. Nem sempre é assim, parabéns. Obrigado. Por isso que falam que eu sou a Hebe Camargo das gays. É ótimo. É. Obrigada, eu tô amando o sofá da Hebe. Eu não vou falar que o Jonathan tá aqui, porque senão depois, quando acaba o programa, minha mãe me liga e briga comigo, porque eu fico falando com o Jonathan. Ela falou que ele tá proibido de abrir a boca durante esse episódio. Mas Ele não falou nada até agora. ele não falou. Eu tô fingindo que não ouvi nada. Você tinha um puta medo de dirigir. Mas o que eu acho engraçado é que, assim, ela tinha um medo absurdo de dirigir. Aí você sabe o que ela fez? O primeiro carro que ela pegou pra dirigir parecia um barco. Era enorme, era uma banheira. Ela pegou um Vectra, que é aquele carro que é deste tamanho. Como que foi? Do medo de dirigir pra um Vectra? Eu não tava, Já começa essa, um sedã imenso. eu não estava em posição, aos 18 anos, você tem que entender que eu não estava em posição de rejeitar um presente. Entendeu? Cavalo dado não se olha os dentes. Sim. Então, assim, eu recebi lá um Sonata 1992, Nossa senhora. que só dava problema, tadinho. Que também é um sedã gigantesco. Que era um barco, uma banheira, e eu não sabia nada, não sabia fazer baliza direito com aquele carro, não sabia nada. E assim, isso vinha de mim, assim, eu sentava na frente do volante e eu ficava meio desesperada. E o segundo carro também, né? Assim, eu peguei o que tinha disponível ali para mim, né, querido? E foi um Vectra, e foi com ele que eu efetivamente aprendi a dirigir. Então, assim, eu ficava desesperada porque eu falei, meu, por onde eu começo, né? A gente não sabe tamanho, a gente não sabe nada. Eu falei, eu espaço é complicado. me recusei também a dirigir. Não quero. Não preciso, tem Uber, pra Você quê? ficou muito tempo assim, Muito, né? falando que não tem necessidade, pra quê? E daí, de repente, eu falei, pô, Fabiana, tá com essa pendência, né, cara? Tá na tua mão, vamos resolver? Vamos. E fica mais fácil, te dá mais liberdade, né, querendo ou não. Com certeza. E daí eu tive alguns amigos que me ensinaram, que tiveram muita paciência, que sentaram lá comigo. Eu fiquei um mês só tirando o carro da garagem. Eu saía e voltava. Saía e voltava. Saía e voltava da vaga. Juro por Deus. Até eu falar, vou sair da garagem agora. E aí você fez o quê? Deu uma volta no quarteirão. Daí a primeira vez eu dei uma volta no quarteirão. Daí depois eu fui até a casa da minha irmã. Daí depois eu fui indo aos poucos, pegando confiança e tal. Hoje eu sou taxista, né? Praticamente. Hoje você vai, eu hoje você vai pra tudo que é lugar, vim sozinha, pra cá à noite. hoje sozinha. Você dirige, Não vim E sozinha, gosta, vim né? acompanhada. Desculpa, mas meu amor. Mas você gosta hoje de dirigir, Hoje não eu gosta? amo. Eu acho que assim, eu me sinto assim, Velozes e Furiosos, Desafio São Paulo. Amo. Tipo, eu tinha... Dirigir em São Paulo é... De lá pra cá era 52 minutos. Cheguei em 50 minutos, meu, Vin Diesel. Eu? Me contrata. 2 minutos no Waze. Eu já sou ninguém me Velozes e bate, olha lá. Furiosos, ninguém me bate, gente. Vou, entendeu? Não, eu respeito as leis de trânsito, ninguém precisa me procurar. mas aí eu posso pular aqui o script um pouco? Gente, o programa é teu. Tá, porque... segundo a minha mãe, não. Porque você falou que você respeita as leis de trânsito, né? Mas nem sempre, né, Fabiana? O que aconteceu uma vez quando a sua irmã sofreu uma queda e pediu pra você levar ela no pronto-socorro? Isso não foi de propósito. Tá? Jamais foi de propósito. Não, só tô construindo o perfil do meu convidado. Assim, a Helena, minha irmã... Que ela chega aqui falando, não, eu respeito todas as leis de trânsito. Eu sou não sei o virginiana, quê. você acha que eu vou fazer o quê? Mas aí a gente Chata. tem que expor a verdade na cara da sociedade. Perdão Vai, a estamos todos aqui que pra isso. acreditaram. Em mim, no meu discurso. Eu
Peço perdão. Nas próximas eleições isso não vai mais acontecer. O que acontece? A Helena caiu, à noite, ela tá dormindo e por alguma razão ela caiu de cara no chão da cama e quebrou o dente. Mas ela dormia num beliche em cima? Não, eu dormi numa cama, normal, eu não sei o que aconteceu. E daí ela me ligou sem dente. Ela me ligou de vídeo sem dente. E eu, assim, não sabia se eu ria. Ela te ligou de vídeo ainda? De vídeo, Era porque pra ela mostrar. queria mostrar, tava sangrando, horrores, e não sei o que, uma confusão, minha mãe Helena. desesperada. E daí, a Helena, daí eu falei, tá, daí eu fui pegando minhas coisas, peguei a chave, era no Vectra na época, Eu sei. peguei a chave, fui de pijama mesmo do jeito que dava, fui buscar ela. Quando era madrugada, eu tenho astigmatismo e miopia. Se alguém tem astigmatismo, sabe aquele meme, quando você olha de longe, você acha que é um cachorro, porém é um saco de lixo? Sou eu. Daí quando eu saí na rua, eu falei, caramba, meu, esqueci o óculos. E aí era tarde pra voltar? Vou cega. Vou cega, vou fazer o quê? A menina tava me esperando sem dente? Mr. Magoo em São Daí eu Paulo, falei, operação dentadura. Sei lá, eu falei, de repente eu vou buscar ela e depois eu passo de novo e pego o óculos. Mas, meu, quando eu cheguei, a menina tava tão desesperada, com um dente no papel alumínio, e chorando, e eu falei, tá bom, vamos direto pro dentista. E eu achava que o dentista 24 horas era perto de casa, mas não, lá no fim do mundo, virando à esquerda, que tipo, pegar a Avenida Brasil, Rebouças, tudo Eu lembro escuro. do meu cu, depois do meu cu à direita. É, depois do meu cu à direita. E daí a gente foi, chegou, fez lá os negócios e tal. Quando saiu, o que eu falei? Quando saiu, que ela tava mais calma e tal, e eu tava com muito sono, eu falei, Helena, não quero te assustar, porém estou trabalhando sem óculos aqui. Então, se você vir uma pessoa à distância, você me avisa. Porque a gente Senão não já tá quer. saco de Porque lixo. senão é um ascendente, o outro, a outra Cega. sem óculos e eu ainda atropelo alguém. Não, pelo amor de Deus. Imagina, aí vai pro hospital, ela cega, outra sem dente. A Helena fala disso até hoje. Ela fala que absurdo, Fabiana, você sem óculos. Eu falei, você queria ficar sem dente? Então você me agradeça por ter pegado o carro às 3 horas da manhã para salvar a sua vida. E além de Seu dirigir dente. sem óculos, você tem uma certa dificuldade, às vezes, em parar em pé, né? Poxa, sacanagem. A lei da Time. gravidade, assim, G é igual a 1. Pra você, G é igual a 2, puxa mais? O que acontece? Não sei, cara. Não sei. O dia da queda da sua casa, eu juro por Deus que eu não sei o que aconteceu, até hoje. Eu tava na casa dele e 3 degraus. eu caí 3 degraus. Três. Eu tava com uma garrafa, sei lá, que eu tava na mão. 3 degraus. 3 degraus, cara. Eu caí em câmera lenta, 3 degraus. Parecia que eu tava caindo por 25 Ela minutos. conseguiu cair, eu acho que Não de sei. todos os... Ela foi indo pra frente, aí acho que ela tentou se equilibrar, aí sabe quando a pessoa vai pro lado? Só que ela desequilibrou e ela foi dando a volta, aí eu falei, agora ela vai de cara, aí no fim ela caiu pro outro lado. Pois é. Aí foi não sei, Daiane dos Santos caindo, eu acho. Foi isso que eu Da fiz. escada. E daí eu me ralei inteira, me caguei toda. A gente tinha um casamento que eu ia usar uma roupa que ia aparecer. Eu tava toda cheia de hematoma, entendeu? E a primeira coisa que ele perguntou quando eu tava caída no chão, desmaiada, acabada, podre, sem dignidade, foi: você tá rindo ou tá chorando? Porque não dava pra saber. Não sei, E tá eu precisava doendo. saber se eu podia rir junto ou se eu tinha que acudir. Porém, eu tô com vergonha. Assim, olha, se engana quem fala que quando você cai, automaticamente você vai dar risada porque é muito engraçado. Não. Você vai dar risada porque você tá morrendo de vergonha. é. E não porque é engraçado e Mas tá se legal. for em público, eu falo. Se eu caio, eu finge que eu desmaio. Então, eu deveria ter feito isso, porque eu caí, para quem conhece, quem é aqui de São Paulo, tem a estação Vila Madalena do metrô, que tem uma escada bem no meio. E daí é de frente para as catracas e tem a bilheteria, não sei o quê, e tava chovendo, eu tava de All-Star. Eu fui. Mas vocês querem saber a parte boa? Não paguei o metrô. Por quê? Porque eles me levaram pra enfermaria. Ah, tá. Aí você passou... É, porque eu tava toda ralada. Você Daí se eu... arrebentou inteira. É, mas eu não paguei o metrô. Mas teve Eu que não pagar paguei o quê? o metrô. Não sei, convênio, Ah, não hospital. paguei o metrô. Tá. Mas... Pobre, né? É. Não paguei o metrô. Pois é, me arrebentei inteira, fui embora, mas daí eu tava dando risada até, porque realmente assim, foi tipo, o que tá acontecendo? Eu fui quicando na escada rolante. Daí eu cheguei assim, e eu cheguei na frente, eu tava de minha calça e eu meio que dei uma deslizada, porque tava molhado, eu tava de minha calça, foi tudo compartilhado, tudo colaborou, né, pra minha vergonha pública. Ainda bem que eu não sou famosa.
Bom, espero que isso não me deixe famosa, porque daí as pessoas vão resgatar o quê? As câmeras do metrô. Imagina! Imagina se aparece na minha DM. Olha, achei aqui. Dica de como não pagar o metrô. Não é maravilhoso? Inclusive, se cai, é só cair da escada. Fica a dica. Me siga, siga a Fabiana nas redes para mais dicas. É entretenimento aqui. As pessoas não dão risada comigo, elas dão risada de mim normalmente, né? Então, Não, depende. Ah, não, sim. obrigada. Não, sim. Porque, inclusive, eu dou muita risada da sua risada. E tenho escutado pouco a sua risada. Pois de uns tempos é. pra cá. É porque a gente Não fica, tem mais aquela a gente coisa. fica velho, daí a risada, aquela Tá risada. ficando mais ranzinza? Não, aquela risada de antes, ela vira assim uma tosse que parece que você tá cuspindo o pulmão fora e eu pareço uma velha fumante de 90 anos. Em falar em velha, me fala uma coisa. Tô velha. Tô. Não. Farmácia. É fetiche ou é necessidade? É fetiche. É. Porque eu lembro de uma vez a gente entrar na farmácia e você pegar um carrinho, tipo, do supermercado, Peguei. ali no Itaim. Peguei porque na época na farmácia tinha livro. Verdade. Não sei por quê. Ah, você já foi pra BH? Não. Então, quando você foi pra BH, tem uma rede lá que chama Araújo, de farmácia. Deixa eu anotar aqui, querido. Juro por Deus, eu fui em uma que ela tinha uma área de congelados, ela tinha uma área de presente. Você compra o que você quiser. Uma coisa farmácia gringa, assim. Tem tudo. Amo. Não, você pode comprar, você pode sair de lá, sei lá, com uma Neosaldina e uma pizza congelada da Sadia. Por que não? Às vezes E um você vinho. precisa, você não sabe? Não, tem de tudo. Eu fiquei assim, falei, gente. Então, eu não... Tem um mini mercado dentro da farmácia. Mas eu não sei porque nas farmácias daqui, de vez em quando, tipo, algumas na época, de novo, a gente não vai falar há quanto tempo porque a gente não vai denunciar a idade. Mas na época tinha livre, daí eu pegava um carrinho de supermercado e eu colocava Red Bull, que hoje eu não posso tomar porque senão eu morro, vou de pronto-socorro. A gente colocava livre, a gente tomava cafilizador. Além de Red Bull, eu tomava cafilizador. Que é com cafeína. Quer dizer, era pra... À noite. É. E eu dormia. Hoje eu preciso tomar melatonina, né? Porque você toma Red Bull há 2 dias acordado. Exatamente. Eu fiquei com problema no fígado esses dias tomando Red Bull. Ah, mas bons tempos. Mas bons tempos. A gente tomava... Era maravilhoso. A gente comprava um Red Bull, daí a gente comprava um cafezinador, porque nunca se sabe quando você vai ficar com dorzinha de cabeça. Daí a gente ficava tomando vinho e jogando tranca a noite inteira lá na tua casa. Quer dizer, nós éramos jovens já como... Eu nasci, era velho. Eu nasci com 85 anos. Meus irmãos falam que eu acho que eu nasci com 40. A gente foi pra balada uma vez na vida. Que era aniversário da Maiara. Não foi? Que foi... Que a gente odiou, inclusive. Exato. E ficamos pouco. É. Mas a gente se arrumou e foi, entendeu? Eu tenho foto, A inclusive. gente valoriza o aniversário dos amigos. Às vezes. A gente Depois valoriza disso... o podcast dos amigos também. Ah, isso tudo bem. Mas você sabe que aniversário depois, acho que eu nunca mais fui aniversário que era em festa. Tipo, balada, essas coisas. Bom, hoje em dia, assim, a gente é tudo millennial, né? Hoje em dia ninguém vai fazer mais festa na balada. Ah, não. Mas depois dessa que a gente foi, teve ainda outras. Mas aí eu... Não dá. Tem tipo a Nica. A Nica, por exemplo, era novinha. Ela fez festa já em balada. Não, mas as pessoas, Eu elas... falei, faz agora uma festa pra família, pessoal mais idoso, sei Mas lá, bastou falar assim... com cadeira, comida. Então, bastou falar assim, putz, não, Tem onde sentar. minha labirintite não aguenta, desculpa. Mas parabéns, feliz aniversário. Você lembra de uma balada que tinha em São Paulo, que era o Glória? Lembro. Eu ia no Glória. Então, eu também, porque no Glória, quando você entrava, toda a lateral praticamente era uma cama imensa, cheia de almofada. Então o que eu fazia? Eu ia com os meus amigos nessa balada, eu entrava, já virava à esquerda, deitava no sofá, abraçava as almofadas e falava, pronto, gente, muito obrigado, divirtam-se, na hora de ir embora só me chama. Baladas com cadeira, baladas com lugar pra sentar. Só faltava comida naquele lugar. E comida, precisava ter. Antigamente tinha, eu tava falando disso hoje, antigamente tinha dogão dessas barraquinhas em todo lugar. Hoje em dia não tem mais. Na porta, né? É, mas na verdade hoje em dia eu acho que se eu comer um dogão desse, talvez eu não sobreviva. Velório no dia seguinte. É. E morrer é caro, né? Então eu não vou fazer Menina, isso. morrer é caro. Você Morrer já é caro. fez aquele negócio de funerária lá? Preciso fazer. Eu também. Nunca se sabe. O John tem, inclusive, ele já pagou dele. Ele já sabe até o jazigo dele de cor, inclusive. É muito 24. É muito caro, gente. É lá, o jazigo 24. Pelo amor de Deus. É, mas não é. dá. Então, a eu gente não tem que posso fazer fazer isso aquele com meus plano. familiares. Então, já que você vai vir morar em Santo André, a gente já podia dividir o cemitério. A gente já pegava o mesmo jazigo. Sei lá, quanto deve caber. Cabe quantos no jazigo? Não sei. De 4 a 6. Ele sabe. Eu falei, ele fez. Se a gente não é mórbido assim, ele sabe que é de 4 a 6. De 4 a 6, a gente podia fazer... Eu acho que a gente podia já fazer um negócio. Mas tem muita história, eu acho, na vida, né? Por exemplo, tinha um guaxinim na tubulação da faculdade? Que história é essa? Tinha. Mas tinha real ou era só o cheiro? Não, era um cheiro. Ah, tá.
que eu falava que era um guaxinim, que tinha apodrecido lá, coitado. Morreu lá Ele dentro. entrou porque tava fresquinho, daí de repente ele, assim, era muito fedorento. Mas a história do guaxinim não começou por causa da faculdade. A história do guaxinim começou por causa da Raíra, tua cachorra, que quando Da ela, minha cachorra, da minha mãe. ela tinha problemas intestinais. E daí ela, assim, ela tinha muita flatulência. Gente, aquela cachorra era uma coisa impressionante. Vocês viram que a Fabiana falou que a gente ficava jogando tranca de madrugada. Agora, você imagina que a gente jogava tranca de madrugada e, de repente, subiu um cheiro que a gente pensava, não é possível. Cadê a Aconteceu Raíra? alguma coisa. Pode procurar que a Raíra tá por aqui. Ela Certeza. A gente olhava, tava a Raíra, tipo, deitada assim no canto, embaixo da mesa, em algum lugar. Era Ela- assim, parecia que tinha um ser dentro dela e que tinha morrido. Sim, era um guaxinim. Talvez um guaxinim morto. A Raíra era Um gambá. maravilhosa. Amava a Raíra, Devia ser um porém. gambá. Ela era super companheira da tranca, mas assim, ela realmente tinha um problema intestinal muito sério de flatulência para um doguinho. Isso não era normal. E a gente sempre dava risada. Eu acabei falando que o cheiro do ar-condicionado da faculdade, espero que o Mackenzie tenha melhorado, melhore o Mackenzie, era por causa do guaxinim. Mas sim, são muitas histórias. História que a gente pode ficar aqui a noite inteira falando que não acaba mais. Eu só passando vergonha. Mas assim, você nunca se. Tá, não, ok. Mas você chora também, Fabiana, por qualquer coisa. Chora. Tipo, você corta o cabelo, você chora. Eu lembro de uma vez eu chegando na sua casa e você chorando, olhando pra mim e falando: pelo amor de Deus, me fala, tá muito ruim? Não, eu não e o pior é que falei. eu olhei e assim, tava muito ruim. Mas eu não podia falar, Tava. porque ela já tava chorando. Na época, Falei, eu se eu não. falar que tá muito ruim, acho que ela Foi a desmaia última na vez calçada. que eu cortei o cabelo, que nem tá aqui agora. Não, Mas não era assim, assim tá bonito. Pelo amor de Deus. não, Aquilo lá foi uma carnificina que fizeram. não fala assim com a Fabiana dos 19 anos. Ela... Não, 19 mas anos. não. É, 19 anos. Coitada. A Fabianinha daquela época, pequeno gafanhoto, eu não tinha autoestima e, assim, pica suficiente pra segurar um cabelo curto na época. E eu queria ser cool, entendeu? Mas eu nunca fui cool, eu fui nerd, eu Mas, era nerd. mas fizeram merda, não tem. Fizeram, eu olhei pro lado, quando eu olhei de novo não tinha cabelo. Daí eu falei, moça, o que a senhora tá fazendo? E daí fiquei puta, enfim. Desculpa, foi palavrão. Pode falar palavrão. Fiquei puta. Você não vê a Fabiola? Ela veio aqui, ela só falou palavrão, basicamente. Mas 5 hoje- palavras, 8 foram palavrão. Mas hoje continuo chorando. Mas assim, não tanto quanto chorava antes, mas sou emotiva. Um bom filme, um bom livro, uma lágrima, Você ainda tem mais livros do que amigos, né? com certeza. Ah, eu falei isso na entrada. Não consigo ler nenhum deles. Mas, e como é que é a história de dois hobbies? Assim, você sabe, porque você tem os mesmos dois hobbies que eu. Ela veio aqui para expor o apresentador. Esse é um problema de quando você chama pessoas conhecidas pro seu podcast. Elas vêm aqui, você conta os podres delas, elas já pegam e já jogam o seu também. Tipo assim, você tá falando de mim? Então. É debate político, a verdade seja dita. Tem Só dois de mediador hobbies que aqui. são incríveis e maravilhosos que eu acho que muita gente vai se identificar, que é comprar livros, você ter o livro físico, você cheirar o livrinho físico e você lê os livros que você comprou. É a mesma coisa com filme, né? A gente fazia isso com DVD. Fazia na época. A gente entrava na Americanas, tinha aquelas promoções de tipo, sei lá, R$5,99 um DVD. E não dava conta de ver tudo. Mas assim, Nem tentava. no último ano eu só comprei 2 livros. Eu tô com todos os que eu tenho ainda para ler e tô trabalhando nisso. Só que o que aconteceu? Não foi minha culpa, foi culpa da tecnologia. Me apresentaram o Esquilo, o Audible, todos os aplicativos que você pode ler e ouvir livros online. E acaba que, poxa, além dos livros que eu tenho para ler, eu ainda tenho que pegar uns que não são físicos. Daí assim, sofre, não tem tempo. Falar nisso, o meu livro, que é pela editora IP das Letras, ele vai sair no modelo físico. Eu tô sem aqui. John, pega pra mim ali, a capa, só pra mostrar a capa do livro. Quer dizer, a capa eu imprimi em casa. Mentira, foi na gráfica. Mas só pra ter uma ideia, mais ou menos, de como isso ia ficar. Não é assim, tá? Pelo amor de Deus, ele vai ter tudo bonitinho. Mas só pra vocês terem uma ideia de que a capa vai sair assim. Pra quem não sabe, esse, inclusive, é o meu perfil. E vai sair físico e online. Inclusive, eu tô falando disso, amanhã sai. Pra quem é de Mauá, Jornal Opinião Pública. Pra quem não é de Mauá, também é só jogar no Google Jornal Opinião Pública, que tem um site. E vai sair falando, inclusive, que eu vou começar a pré-venda dele
Tem umas ilustrações que eu acho, assim, Magníficas. maravilhosas, as ilustrações, inclusive, do livro. Além dos textos, obviamente, né? Porque Lógico, a uma mais ilustração linda é que pra a complementar outra. o texto, né? Mas, enfim, Mal posso esperar. você sabe que o legal mesmo sou eu escrevendo. E vai ter ele online também. Vai ter a versão e-book. Inclusive, ele vai ser vendido no Brasil e em Portugal. Mas essa eu vou ler físico. Essa vai passar na frente de todas as opções que eu tenho de leitura. Você já leu, né? Na verdade. Então, mas a gente concordou da última vez que a gente se viu, rola briga de novo. Da última vez que a gente se viu, que eu li não do jeito que tá hoje. Ah, foi. Eu li, tipo, um rascunho muito inicial. Teve texto que saiu, teve texto que entrou. Exato. Teve toda uma consultoria literária. Então, você tinha me mostrado o PDF, eu falei, não me mande o PDF, quero ler o livro, quero ter a experiência. Detalhe, eu vou dar um spoiler. O meu livro não tem letras maiúsculas. É isso. Esse é o spoiler. Eu não gosto de letra maiúscula. Eu acho que fica mais alto. O meu livro não vai ter letras maiúsculas. Porque eu tenho toque e eu não gosto, eu acho que fica estranho. Então eu escrevo tudo de letra minúscula e coloco ponto nos títulos. Coloca. Eu tô também sou acostumada já. desses. Mensagem, e-mail, qualquer coisa que Eu ele ponho escreve. ponto em risada. Eu escrevo hahaha, ponto. Ponto. Ah. É um ponto final, tipo, não quero ouvir mais sua opinião. Eu tenho figurinhas pra isso, inclusive. Do shhh, tá bom. Fica quietinho. Imagina, Fica quietinho. traz entrevistado aqui no podcast e fala, tá bom, obrigado, já deu. Chega, fica Tá quietinha. ótimo, adorei sua Ótimo. participação. Tchau, Agora, tchau, dorme. querida. Tchau, tchau, vai lá. Fá, você viajava bastante, ainda viaja? Viajo menos do que eu gostaria. Minha última viagem foi pro México ano passado, mas gostaria de viajar mais. Você foi pro México ano passado? E como é que foi? Fui num casamento, peguei Covid. Por isso que minha mãe fala que quando você viaja você tem problema de saúde. Não teve uma vez um apendicite também? Alguma coisa? Não teve, querida, ainda bem. Não joga essa... Mas alguma vez você já foi parar no hospital? Quebrou uma perna? O que que foi? Gente, eu tenho certeza que uma vez foi parar no hospital. Quando eu morei em Ou foi Helena? Não. Quando eu morei em San Diego, só eu tive uma crise de ansiedade. Fui parar no hospital, paguei $5.000. Mentira. Verdade. Por causa de uma crise de ansiedade? Uhum. Bom, quando você viu a conta, o que aconteceu? Passou ansiedade? Então. Ou ficou pior? Falei, não, tô ótima. Nunca mais, Tô curada. Não preciso de médico. Eu me formei com Grey's Anatomy, não tem essa necessidade. E House? Não, só Grey's Anatomy. Você não assistiu House? Não. Sei. Entrevista, muito obrigado, agradeço a participação do entrevistado, eu sei. Fabiana. Mas sim, fui pro México, peguei Não, muito Covid. obrigado. Quando você assistir House, você me chama Com licença. e eu volto Eu vou chamar aqui... podcast, porque Eu não sei o nome dele. Eu vou ela não chamar aqui o nosso assistiu. próximo convidado. Isso aqui Caramba, meu! Não é o Jô Soares, não tem tipo 3 convidados por noite. Olha, Aqui a gente tem você que viu, ele otimizar. arrancou da minha mão. Lógico, como você se ainda não tava fosse- com o negócio da primeira temporada. Tava, Não desculpa. sei nem por que ele tá aqui. Mas assim, não dá pra entender nada que ele escreve. Graças a Deus, a gente escreve em hieróglifos, porque eu gosto do Egito. Escreve. Fá, mas assim, teve várias coisas que aconteceram em viagem. Eu quero que você me fale de quando você tinha acho que uns 6, 7 anos. Você virou praticamente indigente. Pois é. Nossa primeira viagem em família para os Estados Unidos, todo mundo super animado, né? Vamos pra Disney, né? Turista, aquela coisa. A gente chegou em Miami e a gente foi assaltado e roubaram todos os nossos passaportes. Tipo assim, eu lembro que você saiu, como é que foi? Vocês alugaram um carro, saiu do aeroporto. Olha, ele quer a história completa. Eu quero saber por quê, porque isso também é bom para as pessoas verem que as coisas lá fora também não é mil maravilhas não, tá? Pois Porque é. todo mundo acha que lá fora, nossa, é um é sonho, verdade. nada acontece. Eu fui assaltada no Uruguai também. Bom, Não fala mal do Uruguai. assim, a gente Toda estava vez que eu saindo... acho uma aranha em casa, eu falo que eu vou mudar pro Uruguai. Eu E deixar a amo. casa pra ela. A gente estava saindo do negócio lá de aluguel de carro, com o carro. Desculpa, eu mexi, foi mal. Não, só não dá um tapa no microfone, que a deixa gente o pessoal tava- que tá escutando surdo. Eu vou fazer. A gente estava saindo do aluguel de carro e daí os caras começaram a falar fire, fire. A gente era tudo pequenininho, eu tinha 6 anos. E daí, família, né? Família busca-pé. A gente desceu todo mundo do carro e daí a gente viu que não era verdade. Volta todo mundo pro carro. Só que quando a gente voltou todo mundo pro carro, era aqueles carros de... Tipo van, né? Que tem aquelas portas de correr. Daí quando fui entrar de novo, a minha mãe que vai saber contar essa história melhor, né? Porque ela lembra mais do que eu era muito pequena. Mas o cara já estava dentro. O assaltante já estava dentro do nosso carro. E daí ficou lutando com a minha mãe pela bolsa dela. E ela falou assim, que a primeira coisa que ela pensou foi a bolsa da minha sogra. Roubou a bolsa da sogra com os nossos passaportes e com, sei lá, $200. E daí depois eles levaram embora. Quando eles saíram correndo com a bolsa, meus pais, à noite,
no meio das ruas de Miami, à noite, todos os turistas, com cara de turista, meu pai e minha mãe saíram correndo atrás dos assaltantes, largaram a gente dentro do carro. Todos as As lontrinhas, crianças. todas as mini lontrinhas lá, sentadas dentro do carro esperando, tipo, assim, sitting ducks, né? Qualquer um poderia entrar, levar a gente embora, levar o carro embora, levar tudo embora. Eles saíram correndo, minha mãe xingando em português, de tudo quanto era nome e tal, não conseguiram pegar. Óbvio, né? Não iam conseguir E pegar. vocês iam fazer um cruzeiro depois, o que aconteceu? A gente teve que a gente teve que ir pro consulado, a gente teve que pegar passaporte provisório. Daí, quando a gente entrou no cruzeiro, a gente teve que deixar nosso passaporte lá e só pegar na saída, porque é como se você tivesse entrado num país e você, tipo, já tá com visto vencido e você fica dentro do país. Uhum. É isso que a gente estava sentindo dentro do cruzeiro. Totalmente assim, não era nada ali. Qualquer coisa que pode acontecer, tipo, a gente não tem nossos documentos com a gente, né? Vai estar tudo com a equipe lá da tripulação do navio. Foi uma loucura. E a gente tudo pequenininho, ficou 15 dias para resolver essa. Eu já ia falar um palavrão. Para resolver essa piroca. Mas deu certo no final. E depois a gente foi pro Uruguai e foi assaltado também no Uruguai. Peraí, a sua corrente tá batendo no ferrinho do microfone e tá saindo no áudio. A nossa querida produção, equipe de produção tá aqui falando. Equipe de produção, a.k.a. Jonathan. Tá bom? Mas que eu não posso ficar falando. A gente olha pra ele, tchau, Jonathan, tudo bem? Mas teve uma viagem, assim, tá faltando um pouco pra acabar. Você viu que passa rápido. Passa mesmo. Passa. Mas tem uma viagem que acho que, assim, a gente precisa falar sobre ela. Fabiana, por que que você decidiu em... Não vou falar o ano, tá? Posso pular essa? Pode. Tá. Por que que você decidiu em algum momento da sua vida que você queria criar uma crise diplomática entre o Brasil e Cuba? Por que que você fez isso, Fabiana, sozinha? Porque Sozinha. suas amigas, que na época. Só porque eu falei sozinha, ela já emenda. Suas amigas. Suas amigas, que por sinal eu não conhecia, eu nem conhecia direito na época. Fabiana, minha amiga chegou e falou assim: eu tô indo pra Cuba em outubro. Com E, a fulana. Nossa, e, mó barato, vou pagar X. Aí a gente olhou, tipo, um pra cara do outro, assim. Vamos. Eu acho que dá pra ir também. Aí eu virei e falei assim pra minha amiga: Paty, a gente também vai. Coitada, ela não tinha convidado a gente. Ela só tava avisando, contando que ela ia. A gente já falou: então a gente vai também. E fomos. E de fato a gente foi. Foi pra Cuba. Foi. Só que assim... Do nada. A gente, tipo, sei lá, acordou e falou: vamos pra Cuba. Só que aquela história que a gente falou no começo, que talvez o que a sua mãe lembre, não de eu estar doente, ficar doente toda vez que eu viajo, mas de alguma coisa acontecer em toda viagem que eu faço. É assaltada, acontece alguma coisa. É o que aconteceu em Cuba. O que aconteceu em Cuba? Não, Cuba aconteceu tudo. Não foi uma coisa. A gente já quase perdeu o avião na ida. Que a gente tava tão desesperado no Panamá, comprando um monte de coisa que a gente esqueceu. Que tinha que Foi a embarcar em outro única avião. vez que eu cheguei atrasada daquele jeito dentro de um voo. Eu cheguei dentro do voo e as pessoas me olhavam pra gente, a gente cheia de sacola, tudo turista com as sacolas do free shop. As pessoas olhando, tipo... Porque a gente segurou o avião, sei lá quanto tempo, porque era conexão. Então, assim, não tinha pra onde a gente fugir. E a gente tava dentro do aeroporto, a gente tinha que estar dentro da área de embarque. E eles ficaram chamando no microfone, mas daquele jeito que o som já é uma porcaria, você não entende nada do que eles falam, você imagina. Pois é, chegamos já causando aí um impacto, né? Daí quando a gente chegou, a gente foi pra Havana, e depois a gente tinha um período que a gente ia ficar em Caio Coco, que era o período que era pra gente aproveitar, porque o resort ia ser all-in, a gente ia ficar o dia inteiro Aí já começou tomando errado drink. porque eu não tinha dinheiro, então o que eu fiz? Eu levei um cartão de crédito. Mas, gente, Cuba é socialista, eles não têm nem máquina de cartão, não tem nada naquele lugar. E eu com um cartão que não passava em lugar nenhum, quer dizer, não tinha nada. Eu cheguei lá, só eu e minha coragem. Aí a gente foi no banco, que era todo de vidro, foi aí que a gente descobriu que algo de certo... Algo de estranho estava ocorrendo. Você lembra dos coqueiros? Lembro. Parecendo o bonecão do posto. Ele tava tirando dinheiro e daí eu tava lá esperando. Daí de repente eu olho pra fora, os coqueiros estavam assim. Vou fazer de novo, caso você não tenha... Parecendo o bonecão do posto. Parecendo o bonecão do posto e a Eu lembro gente... de uma cadeira. Deu assim, tipo... Assim, rolando. Oh, E o pior é que assim, eu tava de costas pro vidro, a Fabiana de frente. Invertido, né, da situação do Carlota. E daí eu falei, Tem alguma coisa estranha. olha ali.
E daí os coqueiros estavam uma loucura, a gente falou, não sei o que tá acontecendo, pelo amor de Deus, né? Tipo, Aí a gente foi passear na orla, que tava fechada, e a gente achou o máximo. Claro que era o máximo. A orla tava fechada porque o mar tava invadindo a ilha. Só pois é. isso. Quando a E a gente gente saiu, achando que tinham fechado a orla pra gente passear. aham. quando a gente saiu, a gente parecia o seu siriguejo, né? A gente andando de ladinho, o que tava acontecendo era que tava tendo, o que que era Era um furacão furacão. que tava passando Como é o nome do furacão? perto. Tem o furacão que vem do mar, tem um nome diferente. Furacão. O Ótimo. tornado é na terra. Tá, Furacão vem do mar. ótimo, então é isso. É que a gente fala tornado porque é mais legal, mas era um furacão. Era isso. É. Que inclusive, graças a ele, que caiu um avião. Caiu um avião também. Ah. E daí a gente teve que ir de... E a gente só descobriu isso quando a gente ia para o aeroporto, porque a gente também ia pegar um avião e a gente descobriu que o avião tinha caído, basicamente. Daí eles não estavam, tava tudo bloqueado, os voos domésticos, daí a gente teve que ir de ônibus, de Havana até Caio Coco. Foi uma aventura. Exato, só que o que me preocupava mais era que eu tava perdendo tempo. Tempo de sol. Não, de all-in, pago. E aí, o que Tá aconteceu? preocupada com a gente comida e encheu com a cara bebida. num nível que a gente deitou no corredor, porque eu não conseguia entrar no quarto. A gente precisa entrar em detalhes do... Enfim. Na época eu tinha assim, hoje se eu tomo um golinho de tequila, eu acho Gente, que a eu Paty achou que a faleço. gente tinha morrido. Você não lembra que ela falou que ela viu a gente dormindo Ela tava... deitado no corredor? Ah, mas a O primeiro preocupação pensamento dela foi que a gente tinha morrido dentro. A preocupação da Patrícia era como que eu vou fazer para transferir e transportar os corpos de volta pro Brasil? Vai ser Eu caro. não consigo entender a pessoa que vê os amigos mortos, Patrícia. E a primeira coisa que pensa é como eu vou repatriar o corpo. Eu já tá chorando, pensando, meus amigos morreram. Mas tudo bem. Porque a gente tava muito confortável dormindinho. A gente já tá acabando, infelizmente. E tá na hora de fazer só agora um bate-bola. Aquela coisa... Você Fazer imitava a Marília Gabriela. Vou fazer bate-bola rapidinho aqui, de frente com o Fabinho, um sonho. É diferente com o Henrique. Tá tudo errado, não sei mais É fazer, diferente tá? com o Henrique. Perdoa a Marília Gabriela por assassinar o seu programa. Um lugar. San Diego. Um filme. V de Vingança. Uma comida. Sushi. Um hobby. Ler. Não é comprar? E ler. Tá. E comprar. Vamos colocar ler, vai. Agora a última, que eu acho que essa daqui é pra matar. Farmácia ou livraria? Se um dia alguém criar um business que tem essas duas coisas, daí eu vou ser a maior Antes compradora. tinha, né? Depois pararam. Acho que depois dos 35, meu querido, farmácia. Farmácia, né? Tá mais em voga. É Com isso. certeza. Fabiana, obrigado. Valeu pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui, me divertir. Foi incrível. Eu que agradeço. E espero você de volta. Esse foi mais um ABC Pod. Eu espero vocês aqui semana que vem, se Deus quiser, com internet, sem estarmos ilhados. Um beijo e tchau! Tchau, gente.